A vida pode mudar em um instante. Em um minuto, você pode estar prendendo a respiração enquanto o avião carrega para cima pela primeira vez, apenas para cair no chão na próxima. Todo o cenário pode até fazer você pensar em Ironic de Alanismo Reset enquanto o avião mergulha nas profundezas do oceano. Ou você poderia estar em casa, prestes a ir para a cama, quando a sensação desconfortável que você teve a noite toda se transforma em um pesadelo sólido e você desaparece na escuridão, para nunca mais ser encontrado. No vídeo de hoje veremos 10 desaparecimentos menos conhecidos na história. Número 10. Os meninos desaparecidos de Hannibal. O complexo da caverna de Manoff foi um grande atrativo para os filhos de Hannibal. 3 meninos em particular gostavam muito das cavernas e muitas vezes saíam para explorá-las, com escada de alumínio e tudo. Em 10 de maio de 1967, Billy Hogue de 10 anos, Joey Hogue de 13 anos e Craig Duvall de 14 anos mais uma vez fizeram seu caminho para as cavernas, carregando uma pá e lanternas. Isso foi de acordo com Lynn Strube, de 14 anos, que disse que os viu indo na direção das cavernas naquele dia. Eles entraram nas cavernas como já haviam feito muitas vezes antes, mas dessa vez não voltaram. Os meninos foram dados como desaparecidos quando não apareceram em suas casas para jantar e 10 dias de busca frenética se seguiram. Resgatadores e voluntários vasculhavam o complexo da caverna todos os dias e logo centenas de espeleólogos se juntaram a eles. Logo surgiram dúvidas sobre se os meninos haviam entrado nas cavernas em primeiro lugar. Rumores de sequestro começaram a circular enquanto outros especulavam que os meninos haviam fugido de casa. Após o dia 10, a busca foi cancelada. Todas as pistas que a polícia recebeu os levaram a um beco sem saída. Em 2006, os trabalhadores descobriram a entrada da caverna durante a construção de uma nova escola primária, mas nenhum vestígio dos meninos foi encontrado em qualquer lugar 54 anos depois. Ainda é um mistério o que aconteceu com as crianças desaparecidas de Hannibal. Número 9. O desaparecimento de Tiffany Daniels. Em 11 de agosto de 2013, Tiffany Daniels, de 25 anos, se despediu do namorado, que deveria partir para a Universidade do Texas por ter sido aceito no programa de robótica. Seu colega de quarto de 54 anos, Gary Nichols, viu que ela estava se sentindo para baixo e decidiu ficar naquela noite para assistir Monty Python e o Santo Graal com ela. Tiffany deveria começar a trabalhar em um teatro ambientado no Pensacola State College, para prepará-lo para um show de comédia musical chamado Spamalot, no dia seguinte. De acordo com Gary, os dois foram para a cama cedo, mas ele acordou entre 3 e 5 horas e ouviu a porta da frente abrindo e fechando várias vezes. Ele olhou para fora da porta de seu quarto, mas não viu nada, então voltou a dormir. Tiffany apareceu no trabalho em 12 de agosto para começar a pintar o cenário e perguntou a seu supervisor se ela poderia sair mais cedo e também tirar alguns dias de folga. O supervisor concordou e Tiffany deixou o teatro às 4h43 da tarde. Ela então foi para casa, mas ficou apenas alguns minutos. Gary não a viu entrar porque estava ao telefone com a namorada na hora. Quando, por volta das 22 horas daquela noite, Tiffany ainda não havia retornado, Gary ficou preocupado e tentou ligar para ela sem sucesso. Ele tentou ligar novamente na manhã seguinte, mas ela não atendeu. Naquela noite, os pais de Tiffany foram informados de que ela estava desaparecida e começaram a entrar em contato com todos que conheciam e que poderiam ter uma ideia de onde sua filha estava. Quando não havia sinal de Tiffany no final da semana, eles relataram o caso à polícia. O carro de Tiffany foi encontrado abandonado em Park West perto de Fort Pickens em 20 de agosto, com pertences importantes como bolsa, telefone, carteira e roupas lado de dentro. Moradores da área disseram à polícia que viram um homem dirigindo o carro. Este homem seria visto por outras testemunhas nos próximos anos. Com o passar do tempo, muitos avistamentos de Tiffany foram relatados, mas nenhum que levasse a polícia até ela. A teoria mais comum compartilhada pelas autoridades e pelos pais de Tiffany é que ela é uma vítima de tráfico humano. O caso permanece aberto.
Matthew Pendergrast, de 23 anos, dirigiu até o Rhodes College, em Memphis, para assistir a sua aula regular de espanhol em 1º de dezembro de 2000. Ele morava a apenas 4 quarteirões do campus, mas nunca chegou para assistir às aulas. Seus amigos ficaram preocupados quando, horas depois, ainda não tinham ouvido falar dele. Outro amigo que morava em Atlanta na época disse que tinha falado com Matthew naquela manhã e que parecia perfeitamente bem e feliz. Uma busca se seguiu e logo seu carro foi encontrado em Arkansas, destrancado e com as chaves na ignição. Matthew não estava em lugar nenhum. No dia seguinte, a equipe de busca encontrou calças, camiseta, sapatos e meias de Matthew dobrados em uma pilha organizada. Dentro do bolso da calça estavam sua carteira de motorista, dinheiro e cartões de crédito. Outra busca em seu carro revelou um diário que continha uma poesia estranha que falava dos elfos de prata e de entrar na água para se tornar um com a natureza. Nenhuma outra pista foi encontrada. Alguns acreditam que o jovem pode ter cometido suicídio no pântano da região. Outros acham que ele pode ter sido atacado por um carneiro que o assassinou. Uma vidente disse à polícia que ela acreditava que Matthew queria renascer como um elfo prateado e que ele perdeu a batalha por sua própria alma. Até o momento, seu destino final permanece um mistério. Acredita-se que Brittany Wood, de 19 anos, estava na companhia de seu tio, Donnie Roland, quando ela desapareceu em 30 de maio de 2012. Roland estava sob investigação por crimes sexuais na época e supostamente se matou 2 dias depois do desaparecimento de Brittany. Os promotores confirmaram depois que a Holanda foi a líder da maior rede de sexo já descoberta no Alabama. 8 parentes de Brittany e 3 amigos da família foram acusados de crimes que vão de incesto a pornografia infantil. Também se acredita que Brittany foi vítima dos crimes de seu tio e poderia ter sido uma testemunha-chave se tivesse sido encontrada. A mãe de Brittany e 2 tias também estavam em julgamento, mas negaram ter participado de quaisquer crimes. Brittany teve uma filha quando tinha 17 anos e começou a usar drogas ainda jovem. Mensagens privadas no Facebook descobertas pela polícia revelaram que Brittany havia sido estuprada por 3 parentes do sexo masculino apenas 3 dias antes de desaparecer. A polícia ainda está procurando por Brittany e está seguindo toda e qualquer pista. Número 6. Rico Helens. Depois de uma vida turbulenta marcada pelo uso de drogas, alcoolismo e encarceramentos, o ex-jogador profissional de basquete Rico Omar Helens, de 37 anos, estava prestes a mudar a situação. Em 2014, ele estava com sua namorada, Jennifer Song, por 2 anos e decidiu se mudar para a casa dela em Seattle. Infelizmente, naquele mesmo ano, Rico teve uma recaída no abuso de drogas e álcool, mas estava determinado a superar o vício novamente. Em 8 de outubro de 2014, Rico disse a Jennifer que queria fazer um passeio turístico por Seattle enquanto ela passava algum tempo na academia. Por volta das 20 horas, ele não havia voltado para casa e, quando Jennifer lhe mandou uma mensagem, ele respondeu que estava dirigindo pelo Oregon, a caminho de Alhambra, onde havia morado antes de se mudar para Seattle. Rico chegou à casa de sua mãe às 2 horas em 9 de outubro e ela imediatamente viu que algo estava errado. Parecia que Rico tinha bebido e não dormia há muito tempo. Por volta das 22h30 daquela noite, Rico começou a dirigir de volta para Seattle sem parar para dormir ou mesmo tirar uma soneca. Ele ligou para Jennifer logo após 1 hora e permaneceu na linha com ela por cerca de 4 horas, e ela logo ficou preocupada ao perceber que Rico não dormia há 40 horas. Jennifer adormeceu brevemente. Quando acordou às 8, ligou novamente para Rico, que lhe disse que estava perto de Sacramento. Quando ela tentou ligar para ele mais tarde naquela manhã, ele não atendeu, mas enviou uma mensagem se desculpando por não ter atendido a ligação. Depois das 10h44, todas as ligações de Jennifer ficaram sem resposta e, segundo todos os relatos, Rico nunca chegou a Seattle. Em 13 de outubro, um xerife do condado de Iolo examinou as placas de um Nissan Maxima preto abandonado estacionado em uma área de descanso de um parque da região. O carro pertencia a Rico. Também parecia ter sido saqueado e estava sem gasolina.
Assim que a mãe de Rico e Jennifer foram informadas, elas preencheram um relatório de desaparecimento e a polícia começou a procurá-lo. A polícia recebeu a mochila de Rico, que havia sido encontrada por um homem que estava caminhando na estrada. A mochila continha um celular, garrafas de álcool e um conjunto de cabos auxiliares. Um vídeo no telefone mostrava Rico rasgando papéis e outros itens e jogando CDs dentro do carro. Mas apesar disso e de mais pistas, Rico continuou desaparecido. Testemunhas oculares se apresentaram com avistamentos de Rico, mas nada deu certo. Até o momento, ainda não se sabe se Rico está vivo e o que aconteceu com ele. Número 5. Onde está Anna? Anna Christian Waters, de 5 anos, chegou do jardim de infância às 13 horas do dia 16 de janeiro de 1973. Depois de trocar de roupa, saiu para brincar no quintal. Às 14h20, a mãe de Anna foi procurá-la, mas Anna não estava em lugar nenhum. Depois de procurar em vão por sua filha, Michelle contatou a polícia. A busca inicial se concentrou em Purisima Creek, que não ficava longe da casa da família. Mesmo depois de uma busca de 4 dias, não havia nenhum vestígio da menina. 3 décadas depois, o meio-irmão de Anna, Monda, se lembrou de algo e disse à família que vira um casal dirigindo ao lado de Anna na estrada uma tarde e tentando convencê-la a entrar no carro. Eles não tiveram sucesso. Não está claro se o casal finalmente conseguiu sequestrar Anna em outro dia ou se um tipo diferente de tragédia se abateu sobre a jovem. Número 4. Shelley Lute. Shelley recebera a boa notícia de que seria promovida a garçonete em tempo integral no Lanest Diner em Upper Darby, Pensilvânia, e ficou feliz quando chegou ao trabalho em 23 de agosto de 1982. A jovem de 19 anos, e sua filha Jenny, de 2 anos, também estavam prestes a se mudar para seu próprio apartamento e seria a primeira vez que viveriam sozinhas. Shelley adorava Jenny e trazia guloseimas todas as noites em que ela chegava em casa. A mãe dela, Barbara, também trabalhava na lanchonete e chegou quando Shelley estava se preparando para sair. Shelley perguntou se ela poderia continuar pegando emprestado o Impala de seu padrasto para visitar uma namorada após seu turno e Barbara disse que ela deveria parar em casa e pedir permissão a seu padrasto. Shelley disse que faria isso, colocou um pacote de M&M em sua bolsa para Jenny e encaminhou-se para a porta da lanchonete. Quando ela chegou à porta, um cliente do sexo masculino que parecia estar na casa dos 20 anos agarrou seu braço. Ela se afastou, mas falou com o homem por alguns momentos, logo ele foi embora. Shelley saiu logo depois e testemunhas disseram que a viram conversando com o mesmo homem no estacionamento. Ela então entrou na lanchonete novamente para pegar seu casaco e acenou para sua mãe antes de sair novamente. Shelley e o Impala nunca mais foram vistos. Não está claro se ela conseguiu chegar ao carro, que estava estacionado do outro lado da rua da lanchonete. Seu padrasto relatou seu desaparecimento quando as horas se passaram e Shelley ainda não tinha chegado em casa. A polícia não encontrou nenhuma evidência de crime, mas eles também não puderam chegar a uma teoria conclusiva sobre o que poderia ter acontecido com a moça. Eles nunca encontraram o homem com quem ela havia falado dentro da lanchonete e no estacionamento. Especulou-se que poderia ter tido um ataque epiléptico de seu desaparecimento, o que poderia tê-la desorientado e se dispersado. O FBI se envolveu, mas encerrou sua investigação em outubro de 1984. A polícia de Upper Darby ainda espera por uma solução no caso. Número 3. Phoenix Coldon. Depois que Phoenix Coldon, de 23 anos, saiu da igreja em 18 de dezembro de 2011, foi até seu Chevy Blaze. Seu pai a viu sair por volta das 14h20 e presumiu que ela estava indo para a loja ou para visitar um amigo. Ela nunca foi vista novamente. Seu carro foi encontrado horas depois de seu desaparecimento, abandonado em Instituto Superior Técnico St. Louis com sua identidade, bolsa e óculos ainda dentro. Devido ao índice de criminalidade naquela área, a polícia acredita que ela foi vítima de um crime. Membros da família juntaram-se à busca, visitando clubes de dança exóticos para determinar se a moça poderia ter sido forçada a ingressar no comércio sexual.
Foi eventualmente revelado que ela nunca se matriculou para o próximo semestre da faculdade e que ela morava com um namorado que seus pais desconheciam antes de voltar para casa. Também foi revelado que estava usando drogas no momento de seu desaparecimento. Seus pais perderam suas economias e sua casa por causa de uma busca privada por sua filha. Em 2021, eles ainda não têm respostas e nenhum fechamento. Número 2. Não há ninguém na parada de ônibus. Em 22 de fevereiro de 1985, Shel Mahan, de 8 anos, desceu do ônibus escolar junto com 3 colegas de escola. Suas amigas entraram em um carro esperando por elas, dirigido por Debbie Bark, uma das mães das meninas. Bark viu Shel passando por uma van Dodge verde azulada e, em seguida, dobrar a esquina para caminhar os últimos 150 metros até sua casa. Esta seria a última vez que alguém colocaria os olhos na menina. Ela nunca chegou em casa. Seu padrasto ouviu o ônibus escolar parando e saindo e esperou sua chegada em alguns minutos. Ele queria encontrá-la no final do longo caminho, mas sua mãe achou que seria bom para a menina caminhar para casa porque era um bom dia. No entanto, conforme os minutos passavam e ela ainda não estava em casa, eles começaram a se preocupar. E saíram para procurá-la, mas não conseguiram encontrá-la em lugar nenhum. Não havia pegadas na neve na calçada, mas havia marcas de pneus no solo a cerca de 50 metros da casa. A polícia foi notificada e uma busca iniciada, sem sucesso. As autoridades acreditavam que a criança havia sido sequestrada e que ela provavelmente conhecia a pessoa que a levou. Testemunhas mais tarde afirmaram que viram a van algumas vezes antes do desaparecimento da garota e que ela foi pintada de preto depois que ela desapareceu. O rosto de Shel foi impresso em milhares de cartões postais para ajudar na busca e havia muitos avistamentos potenciais dela, mas nada nunca deu certo. Em 2018, sua mãe, Janice, recebeu uma carta anônima de alguém que alegou ter assassinado a menina. Eles descreveram como e por que também onde seu corpo foi enterrado. Esta carta perturbadora também era um beco sem saída. O mistério de quem a sequestrou ainda permanece. Número 1. Desaparecimento em massa. Em 17 de março de 1995, 6 adolescentes saíram de uma festa de férias de primavera, durante a qual beberam uma quantidade considerável de álcool. Essa foi a última vez que alguém os viu. Pensa-se que, em seu ápice de embriaguez, os meninos podem ter roubado uma lancha e um barco a remo na baía de Frenchman em Pitcairn e saído para o Lago Ontário. Essa teoria foi reforçada por uma testemunha que disse à polícia que os meninos haviam dito a ele que iam brincar em um barco. A polícia concluiu que Jay Boyle, Michael Cummins, Daniel Riggs, Chad Smith, Rob Humboldt e Jamie Lefevre provavelmente terminaram na água depois que seus barcos viraram e morreram de hipotermia. No entanto, uma busca em massa não encontrou nenhum corpo, barco ou roupa. O único item já encontrado em conexão com o desaparecimento dos meninos foi uma lata de gás que pertencia ao barco a motor. Algumas pessoas acreditaram que os meninos nunca saíram nos barcos, mas em vez disso montaram todo o cenário como um estratagema para desaparecer propositalmente. Não foram descobertas novas pistas sobre onde os meninos podem estar ou onde seus restos mortais podem estar localizados após o DNA. Testando um par de calças que se pensava ter sido usado por Jay, foi revelado em 2018 que pertencia a outro adolescente que havia desaparecido. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever se ainda não for da família, pois isso vai ajudar bastante, ok? Então é isso.